Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes. Hoje eu quero falar para vocês sobre participação de entrevistas e programas, sobre reportagens, enfim, qualquer tipo de participação que envolva algum meio televisivo, ou internet, ou até mesmo publicações de artigos e tudo mais. Eu participei de um programa essa semana, hoje é sexta-feira, acabei de chegar do escritório, foi uma semana bem puxada, cheia de trabalho, de obrigações, compromissos e tudo mais. E dentre elas foi a participação de um programa na Rede Vida. E uma das pessoas que assistiu ali a minha entrevista acabou me mandando um e-mail perguntando como é que eu conseguia participar de tantos programas, uma vez que ela já viu outras entrevistas que eu concedi, participações e tudo mais. Bem, eu vou dar algumas dicas aqui para você e primeiro eu quero falar sobre a importância de você participar. Por que é importante você participar de um programa? Primeira coisa é que quando você participa de um programa, isso te gera uma autoridade no mercado. Porque pensa na seguinte situação, você vai para um programa, esse programa vai falar sobre um tema e você é apresentado lá como sendo especialista naquele tema. As pessoas que assistem aquilo, principalmente se você tiver uma boa desenvoltura naquele momento, elas vão ver você com mais autoridade. Isso vai ajudar você a tangibilizar a qualificação sua, a qualificação técnica, o quanto você conhece sobre aquele assunto. Então é muito importante você participar. Agora, as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de saber quais são os caminhos para chegar. Hoje você tem uma das principais maneiras de você chegar nesses programas é através de assessorias de imprensa. A assessoria de imprensa ela conhece o canal que pode levar você até determinadas portas de programas. Ela consegue te direcionar para as pessoas certas. Ela conhece as pessoas que são os produtores desses programas que fazem as pautas que vão vincular dentro de cada programa. Então isso facilita muito o seu trabalho. Eu mesmo, atualmente, não tenho uma assessoria de imprensa. Eu tive durante muitos anos. Isso me proporcionou bastante trabalho, mas hoje eu não tenho uma assessoria de imprensa. Eu até tenho uma participação de um amigo que me dá algumas orientações e também, às vezes, quando chega uma demanda para ele lá, ele acaba me direcionando, mas um trabalho efetivo mesmo eu não tenho. Mas eu mesmo crio as minhas próprias pautas, porque um programa, por exemplo, que você vai participar, eles preparam um programa baseado em uma série de pautas que vão ser tratadas naquele dia. Você pega um programa qualquer e você vai ver que normalmente eles são tratados diferentes pautas naquele dia. Eles têm uma diversidade de assuntos até para poder proporcionar a possibilidade de, se acaso um participante não chegar e tudo mais, eles não ficarem refém de um único participante, de um único determinado assunto. Só que essas pautas, normalmente, não são eles que criam, eles recebem sugestões de pautas que vêm de pessoas como jornalistas ou até mesmo de você mesmo. Você pode preparar uma sugestão de pauta que normalmente baseia-se numa situação, num problema, numa necessidade ou num fato, e depois você dá dicas sobre aquela situação, aquele problema, aquele fato, ou você dá uma opinião sobre aquele assunto e depois você se apresenta como especialista e se coloca à disposição para maiores informações. Quando se chega a essas pautas dentro dos programas, eles se interessam por aquele assunto, eles vão te procurar para que você possa então apresentar maiores informações. E normalmente isso envolve uma participação num programa, como eu já participei de alguns programas, inclusive ao vivo. Eu me lembro que o primeiro programa na TV que eu participei há mais de 10 anos atrás foi um programa que tinha 1h e 45 minutos de duração total. Claro que tinha os blocos, tinha os intervalos e tudo mais, mas durante 1h e 45 minutos nós ficamos falando ali sobre gestão. E parecia que era muito tempo, mas na verdade não é tanto tempo assim quando você tem conteúdo para proporcionar para o mercado. A última participação que eu fiz durou mais ou menos em torno de 20 minutos. E dentre 20 minutos eu sintetizei tudo aquilo que eu queria dizer de uma forma bem prática para que as pessoas pudessem tirar proveito. Esse é o objetivo de você poder participar. Então você precisa de fato ter um assunto, você tem que ter um conteúdo que interessa ao mercado. E você hoje consegue também atrair as pessoas se você se posicionar na internet como especialista em determinados assuntos, posicionando-se nas primeiras páginas quando alguém faz uma pesquisa no Google. Vamos supor que a pessoa faz uma pesquisa sobre finanças pessoais
e você aparece nas primeiras páginas do Google, a possibilidade de você receber um convite quando alguém está preparando uma pauta é muito grande. Porque subentende-se que sobre aquele tema você é, de fato, um dos principais especialistas que está no mercado hoje. Porque você tem um posicionamento muito positivo ali nas primeiras páginas do Google. Então é importante que você vá criando autoridade no mercado. Outra coisa também é você criar situações que te proporcionem você participar desses programas. Então, vira e mexe, eu pego alguns fatos que estão em pauta no mercado, que estão acontecendo naquele momento, e eu crio alguns releases e alguns textos, alguns artigos sobre aquele assunto. E eu mando esses artigos para diversos sites, diversos locais que podem publicar. Existem alguns sites especializados, inclusive em pautas, né, que você pode mandar para esses sites. Normalmente essas pautas elas são assinadas por jornalistas, né, por uma questão de prática de mercado e por exigência própria da atividade do jornalismo. Mas você pode, de fato, colocar isso no seu site, você pode publicar isso em sites de referência sobre determinados assuntos, e isso pode te gerar muito tráfego, muita gente interessada. Você pode criar uma condição melhor no mercado para poder ser chamado para outros programas, para reportagem e tudo mais. Mas é importante que você valorize essa possibilidade, essa oportunidade, porque isso vai de fato ajudar a alavancar o nome tanto da sua empresa como o nome seu pessoal. Isso vai te ajudar muito. Somente nos veículos de menor propensão de vinculação de matérias e tudo mais, que não tem tanta audiência assim como os principais veículos, você tem mais liberdade para divulgar o site, telefone e tudo mais. Isso é muito importante. Você não ganha nada fazendo aquela reportagem, mas você ganha muito na autoridade que você gera em cima do seu nome, nas possibilidades de sucesso de outras pessoas verem o seu trabalho, poderem contratar o seu trabalho. Eu me lembro uma vez, na nossa empresa, nós participamos de um programa, esse programa era ao vivo, e no momento que estava o programa, na hora que colocou o telefone do escritório, olha, foi uma enxurrada de pessoas ligando naquele momento, falando sobre aquele assunto, pedindo mais informações. Eram tantas ligações que nós tínhamos na época lá nós tínhamos 12 linhas, e as linhas ficaram congestionadas. Eu mesmo, uma pessoa que não atende o telefone no escritório, e eu mesmo comecei a atender o telefone para poder dar informações, porque a demanda foi muito grande. Esse é o poder que você pode ter com um programa. E depois você pode utilizar partes desse programa, divulgando no YouTube. Você pode criar um artigo falando da sua participação, você pode tirar fotos no momento. Inclusive durante a gravação, eu estava ali sendo fotografado durante a gravação, e essas fotos depois elas foram vinculadas. Então, toda a oportunidade que você tem de divulgar o seu trabalho antes, durante e depois dessa participação vai ser fundamental para alavancar o seu nome ou para alavancar a sua empresa. Então, faça isso. Então, prepare um artigo bem preparado, procure chegar nas pessoas certas, procure colocar esse artigo em locais que realmente tenham melhor visibilidade, cria situações sobre problemáticas que podem colaborar para o mercado e que interessam o mercado. Isso vai te ajudar você ter uma visibilidade no mercado. Eu tenho plena certeza que vai chegar um momento que você vai ser chamado, e depois você vai ser chamado em outros momentos, e isso vai te ajudar muito, tá bom? E não deixe de aproveitar o poder da internet. Se você não conseguir ser entrevistado, por que você não cria suas próprias entrevistas? Eu mesmo crio as minhas entrevistas. Eu entrevisto clientes, eu entrevisto pessoas que assistiram meus cursos, pessoas que estão participando de consultorias, eu entrevisto pessoas que são referências no mercado, e eu vou colocando essas entrevistas no site. E essas entrevistas no YouTube, no meu site e tudo mais, elas geram também autoridade no mercado, e isso ajuda muito o meu sucesso, e com certeza vai ajudar o seu sucesso também. Gente, eu vou descansar um pouco, daqui a pouco eu pego os meus filhos e passo o final de semana com eles. A nossa vida realmente é muito trabalho, é muita correria, e às vezes a gente acaba tendo que pegar um tempinho como esse aqui, um resto de dia, para poder gravar uma dica para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, possa compartilhar e possa continuar me acompanhando aqui no meu canal. Um grande abraço, muito sucesso para você e até a próxima.